Se você quer dar acesso aos pobres ao mercado de crédito, você precisa ser duro com o mal pagador. Não é só fazer leis, né? É fazer boas leis. Estou aqui com os professores José Márcio Camargo e a professora Érica Gorga para debatermos a ideia do equilíbrio entre os poderes e a possibilidade do surgimento de uma tensão entre eles nesse momento. Professores, obrigado pela presença de vocês aqui, em primeiro lugar. É verdade que os motivos para a atual crise brasileira podem ser encontrados já há alguns anos. Mas também é inegável que, do início da Operação Lava Jato para cá, houve uma maior tensão na relação entre esses poderes. Eu gostaria de saber de vocês se essa tensão, pelo menos a percepção dela, tem afetado os agentes econômicos e a economia em geral. Professor, por favor. Não, certamente afeta os agentes econômicos e a economia em geral. Porém, eu acho que é necessário chamar atenção para alguns aspectos que são muito importantes. Primeira coisa importante é o seguinte: depois de 3 anos de Operação Lava Jato, 2 anos e meio de Operação Lava Jato, tá certo? A sensação que você tem é que a sociedade já se acostumou com este processo, ou seja, já toma isso como dado, faz parte do processo, vai continuar em frente, vai ser fundamental, é muito importante e ponto final. Isso significa o seguinte: no início desse processo, a impressão que se tinha era que o efeito sobre o processo legislativo e sobre o executivo ia ser muito mais grave do que efetivamente está sendo. Então, você continua tendo um país caminhando, um país que está sendo com reformas importantes sendo aprovadas no Congresso, com o governo funcionando de uma forma adequada, tá certo? Tocando o jogo para frente, apesar de você ter essa questão da Operação Lava Jato, que é uma questão judicial extremamente importante e que, de bem ou mal, vai afetar uma série de agentes políticos aí no meio do caminho, tá certo? Mas eu acho que essa separação é importante, quer dizer, eu acho que a sociedade está aprendendo a tomar suas decisões, apesar dos processos da Lava Jato. Professora Érica, concorda também que já a tensão já, talvez pela própria duração, ninguém fica tenso tanto tempo, né? Que essa tensão já entrou na conta, já está precificada, ou considera que os efeitos ainda são significativos para a economia em geral? Eu creio que já faz parte do dia a dia, é claro, concordo com a opinião do professor José Márcio, mas, por outro lado, eu tenho uma preocupação muito voltada à recuperação da economia brasileira e um questionamento, né, sobre o que vai ficar da Operação Lava Jato de aprendizado no âmbito empresarial. Então, nós vemos muito claramente a ideia de empresas que tinham como business, até parte do business principal, se envolver em negociatas, em operações escusas, e é claro que isso demonstra um lado de podridão do setor empresário também brasileiro. E um ponto que eu acho que é necessário pensar e refletir melhor é que as ações que têm sido tomadas no bojo da Operação Lava Jato têm visado sempre atacar mais a questão do ponto de vista do Estado, né? Dos atores que lesaram o Estado, que desviaram verbas públicas, e se esquece de focar sob o ângulo da economia que os recursos que foram desperdiçados não foram apenas os recursos públicos, mas bilhões, efetivamente, estamos falando de bilhões de investimento privado que foram perdidos na destruição de valor, tanto da companhia Petrobras, quanto de outras companhias que também fazem parte, estão ligadas no esquema do Petrolão e da Lava Jato como um todo. Quando se fala do possível abalo no equilíbrio necessário entre os 3 poderes numa república democrática como o Brasil, em grande medida eu acho que a primeira coisa que nós pensamos é talvez num aumento relativo da participação do judiciário na vida política e econômica brasileira hoje em dia. Talvez pelo simples fato de o Executivo e o Legislativo estarem tendo vários de seus principais integrantes agora
sob o juízo do Poder Judiciário, talvez seja até natural que haja, nesse momento, uma maior participação do Judiciário. Ao mesmo tempo, há uma crítica ao que tem se chamado mais frequentemente de protagonismo do Judiciário em atividades que normalmente ligávamos ao Executivo e mesmo até ao Legislativo. Vocês consideram que esse percebido protagonismo do Judiciário pode estar afetando a economia brasileira ou pelo menos prejudicando uma recuperação mais acelerada? Professora. Então, eu acho que tem sempre dois lados da moeda, tá? O ativismo judiciário que tem sempre sido comentado com relação às questões políticas. É claro que um ambiente político instável não é bom para nenhuma economia, mas eu acho que não gosto de olhar a Lava Jato como sendo causa dessa instabilidade. Ao contrário, acho que a operação está dando transparência para uma série de equívocos, de atos errados que têm que ser corrigidos. Agora, por outro lado, eu acho que a questão da intervenção do Judiciário ainda está sendo incompleta, né? E lembrando a minha fala anterior, eu acho que está muito restrita só à esfera penal e só à esfera penal de crimes relacionados aos agentes que atuam em nome do Estado. Eu acho que teria que focar também nas questões de responsabilidade dos administradores dessas companhias, na proteção do investimento que foi feito nessas companhias. O Brasil tem que passar uma mensagem, né, no término desse processo, né? Eu gosto de pensar que, enfim, as coisas vão se encaminhar aí para um desfecho e gostaria que fosse um desfecho positivo, de um aprendizado para o país e de uma visão que nós vamos possivelmente superar e passar uma outra ideia aos investidores, aos empresariado, quer dizer, de como na relação público-privado, a atuação empresas privadas e Estado, construir uma relação melhor, uma relação mais transparente. Então, no caso específico, professor, então, se fala de um ativismo do Judiciário em questões penais ou mesmo de acordo com a sua lógica, com os efeitos políticos diretamente falando, no Executivo, no Legislativo, talvez esteja faltando atividade do Judiciário nessa outra esfera que colaboraria para sanar um problema estrutural brasileiro. Eu acho que sim, porque o Judiciário, a função do Judiciário é justamente corrigir os equívocos e zelar pelos direitos, mas tem que se olhar todos os indivíduos envolvidos e não se focar. Eu acho que isso que é importante. A crítica à Operação Lava Jato está passando uma crítica na sociedade brasileira de que agora quem está no andar de cima também é alvo da justiça. Mas eu acho que a Lava Jato não está fazendo justiça a todos envolvidos por igual, ela só está focando quem está no andar de cima. E ela está esquecendo que aquele que está no andar de baixo, e estou falando de investidores que colocaram bilhões, recursos, pensionistas dos principais fundos de pensão brasileiro que perderam bilhões nesse processo, esses são também pessoas que têm que ter seus direitos respeitados. Então, tem que ter mais atuação do Ministério Público e do Judiciário visando reparar os danos causados, porque os danos causados, de novo, não é só ao Estado, né? Os danos também têm que ser corrigidos por igual. Então, acho que a mesma crítica que a Lava Jato faz, ela incorre nessa mesma crítica. Professor, sobre o possível protagonismo excessivo do Judiciário, o senhor concorda com essa afirmação e concorda, se concordar com ela, o senhor acredita que isso tem efeitos econômicos? Eu não gosto da palavra excessivo, mas eu gosto da ideia protagonismo. De que... Não, eu acho o seguinte, eu acho que existe, na minha avaliação, existe sim um protagonismo do Judiciário, talvez seja excessivo e acho que afeta o comportamento da economia, sim. Esse protagonismo, ele se dá, por exemplo, na interpretação das leis, né? A forma como o STF, a cada momento, interpreta a lei de forma diferente, tá certo? A questão do aborto, por exemplo, há cerca de 15 dias atrás, 20 dias atrás, é uma interpretação da lei. A lei deveria ser feita pelo Congresso e não pelo Judiciário, tá certo? Da mesma forma, está começando uma discussão sobre o que é o fórum privilegiado, tá certo? Está na Constituição a ideia do fórum privilegiado.
Será que o STF vai se dar o direito de reinterpretar a Constituição para redefinir o fórum privilegiado? Essa é uma pergunta que eu acho que é importante, mas isso mostra exatamente esse protagonismo aí do Supremo, que é uma coisa super importante. Isso afeta a economia? Claro que afeta a economia, porque isso aumenta a incerteza, aumenta a insegurança jurídica, tá certo? E segurança jurídica é fundamental para você gerar investimento e gerar crescimento a longo prazo. Como eu disse lá na minha palestra, quer dizer, eu acho que o judiciário brasileiro tem tido um comportamento míope em relação a este problema. Quer dizer, tem tido um comportamento que favorece as decisões de curto prazo, da mesma forma que prejudica as decisões de longo prazo. Quando você, por exemplo, diminui o valor das garantias do colateral, você está favorecendo aquela pessoa que conseguiu manter o seu colateral sem ser executado, mas ao mesmo tempo está prejudicando todo o mercado de crédito e, consequentemente, toda a capacidade de investimento das empresas e das pessoas, tá certo? No futuro. Ou seja, você está favorecendo o presente e prejudicando o futuro, que é um comportamento míope da parte do judiciário. Então, acho que esse é um ponto importante. Ressaltando essa preocupação com a segurança jurídica e a incerteza com a interpretação da lei, algo muito pernicioso para a ideia de segurança jurídica no Estado. Talvez existe também uma crítica, até nas palestras que nós ouvimos hoje, alguns mencionaram isso, a recorrência de substantivas decisões monocráticas que vêm sendo tomadas por alguns juízes, em questão, por exemplo, na renegociação da dívida de alguns estados junto à União, e vários outros aspectos. Isso é um aspecto que ainda agrava mais essa possibilidade na incerteza de quais serão as decisões do judiciário. Essa certeza aumentada por essa, pelo menos em termos de decisões substanciais, estar ocorrendo com maior frequência, essas decisões monocráticas, isso pode aumentar essa sensação de incerteza? Certamente. Quer dizer, as decisões monocráticas estão na cabeça de um juiz só. O colegiado são 11 juízes, então se diminui muita incerteza se as decisões foram tomadas pelos 11 juízes, em vez de ser tomado por um juiz só, tá certo? Então, eu acho que o fato de uma grande parte das decisões do Supremo serem monocráticas certamente aumenta muito a incerteza jurídica no futuro. Então, quer dizer, eu acho que isso só agrava esse problema do protagonismo do judiciário. Recentemente, professor, eu li um artigo que o senhor escreveu falando da sua percepção da ocorrência de uma certa leniência do judiciário, e aí a gente não está falando só do topo do judiciário não, mas do judiciário brasileiro em relação aos maus pagadores. E que essa leniência pode ter efeitos perversos para a economia, até mesmo para os mais vulneráveis, como o desaparecimento do crédito para eles, diante da incerteza de se eles receberão esse crédito de volta. O senhor coloca isso também na conta de um judiciário que está sendo excessivamente ativo nas suas interpretações? Certamente. Quer dizer, o meu ponto, quer dizer, a frase é essa: o mercado de crédito, para que ele exista, tá certo? Para que o mercado de crédito exista, é necessário que o custo, quer dizer, que o custo de não pagar o empréstimo seja maior do que o custo de pagar. Caso contrário, ninguém paga, o banco não vai dar empréstimo, o mercado deixa de existir, tá certo? E a única forma de você fazer o custo de não pagar o empréstimo ser maior do que o custo de pagar o empréstimo é dando uma garantia, é tendo um colateral. Agora, colateral é uma riqueza. Ora, se colateral é uma riqueza e para que você tenha acesso a crédito você precisa ter uma riqueza, quanto mais pobre a pessoa, menos riqueza tem, por definição. Consequentemente, menor é o acesso das pessoas ao mercado de crédito. E, consequentemente, menos oportunidades têm essas pessoas, porque quanto mais crédito, quanto mais você tem acesso ao mercado de crédito, mais oportunidades você tem. Então, isso significa o seguinte, quer dizer, se a justiça ou se a sociedade for leniente com o mal pagador, tá certo? O emprestador vai exigir um colateral muito maior do que se a sociedade for rigorosa com o mal pagador. Esse é que é o ponto importante. Se o emprestador vai exigir um colateral maior, menos pessoas vão ter acesso ao mercado de crédito e, consequentemente, isso prejudica os mais pobres. Ou seja, ao contrário do que as pessoas, e que, em geral, o comportamento do judiciário indica, quer dizer, ser leniente com o mal pagador diminui o acesso dos pobres ao mercado de crédito. Se você quer dar acesso aos pobres ao mercado de crédito, você precisa ser duro
com o mal pagador. Todas as sociedades que são duras com maus pagadores, os pobres têm mais acesso ao mercado de crédito do que as sociedades que são lenientes com os maus pagadores. E a razão é simplesmente essa, porque senão o emprestador não vai exigir um colateral muito maior para poder emprestar. Professora, gostaria de comentar também sobre esse assunto? Eu acho esse um problema muito importante que esclarece também, acho que, a falta de percepção que os juízes têm do efeito agregado das suas decisões individuais. Então, quando você vai para a escola de direito, todo o currículo da escola de direito é focado em analisar as leis existentes no país e, como bem sabemos, a nossa Constituição de 88 promove essa visão social. Até hoje, escutando numa palestra um grande constitucionalista mencionando que o capitalismo brasileiro é um capitalismo social, porque assim diz a Constituição, né? Não é apenas um capitalismo. E é interessante que quando os juízes vão tentar aplicar essas leis, porque de fato essas palavras estão nas leis, nos casos concretos e tentar promover essa justiça social, ele acha que ele vai resolver aquela relação que chegou até ele, daquele mal pagador por um empréstimo bancário que não foi pago, ele não percebe que, na verdade, aquela decisão que beneficia quem não pagou está, na verdade, tendo um efeito de exemplo, moldando os incentivos de outras pessoas que vão ser incentivadas a não pagar, porque não estão sendo penalizadas pelo não pagamento. E, com isso, acontece exatamente o que o professor José Márcio mencionou, que então todos não pagam, né? E todos vão buscar o judiciário dizendo, olha, eu não paguei, mas eu tenho um bom motivo porque eu não paguei. E o que acontece? Né? É claro, não tinha como pagar. E o que acontece? Se as decisões do judiciário endossam essa situação, endossam o não pagamento, isso afeta o custo do crédito no geral. Vai ser mais caro para todo mundo, inclusive para aquele que é o bom pagador. Então, é um desconhecimento, eu acho, dos próprio judiciário, dos membros do judiciário, dos efeitos no agregado das decisões judiciais individuais. Sim, e falando de uma decisão individual, mas que envolve uma unidade da federação, o Estado do Rio de Janeiro e a União, algo aconteceu nessa lógica, um mal pagador, pelo menos o judiciário está sendo mais leniente do que até alguns órgãos do executivo estavam pretendendo ser. Na verdade, o artigo que você leu, que você citou, tratava exatamente desta decisão da presidente Carmen Lúcia, do STF. Uma decisão monocrática. Uma decisão monocrática que permitiu ao Estado do Rio de Janeiro não pagar o governo federal. Qual era o ponto do artigo? Era exatamente esse. Se esta decisão persistir, nenhum Estado vai mais conseguir ter garantia do governo federal, porque o governo federal sabe que, se o Estado não pagar, ele não vai sofrer nenhuma restrição. Foi o que o senhor chamou de tiro no pé. Tiro no pé. Um verdadeiro tiro no pé, exatamente. Tá certo? O ponto era exatamente isso. Olha, com esta decisão, nenhum outro Estado vai conseguir aval do governo federal para conseguir um empréstimo. Sem o aval do governo federal, o Estado não vai conseguir dinheiro emprestado. Consequentemente, você está dando um tiro no pé, porque você está defendendo o mal pagador, o que vai afetar todos os outros pagadores, inclusive os bons pagadores. Certo. Maus pagadores têm sido defendidos, então, pelo judiciário muitas vezes aqui. Mas, aparentemente, acionistas, principalmente os acionistas minoritários de empresas, não. É um ponto que provoca um estudo nos últimos anos seu, né, professora Érica? Principalmente, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, né, beneficiando o mal pagador num caso desses, de novo, vai gerar um efeito que se alastra para toda a economia, porque um direcionamento da Corte Maior do país acaba afetando as decisões dos juízes de primeira e segunda instância de todos os estados. Então, eu fico muito temerosa e receosa do efeito cascata de uma decisão dessa casuística no Supremo, tendo um caso específico em mente, podemos criticar todos os argumentos dados naquele caso específico, mas o fato é que a decisão extrapola o caso e fica como um exemplo para todos os outros casos. E quando olhamos do ponto de vista dos acionistas, eu acho que a lógica se aplica e até com um pouco mais grave, porque esses acionistas no Brasil, apesar de todos os direitos
que constam, né, na lei das sociedades anônimas, na lei do mercado de capitais, nas instruções da Comissão de Valores Imobiliários brasileira, eles não têm tido mecanismo de reaver o dinheiro investido nas companhias. Então, numa situação em que, analogamente, eles estão numa situação de credores, né? Obviamente, analogamente, porque, na verdade, quando eles investem, esperam obter um lucro, né, em decorrência da atividade empresarial bem executada. Mas quando, enfim, a empresa não cumpre o propósito a que ela se propôs quando foi captar o investimento, o investidor fica sem ter possibilidade jurídica de reparar as fraudes cometidas. Então, realmente é o mesmo problema, né, de você privilegiar o mal pagador. Isto é, no caso das sociedades anônimas das empresas, você está privilegiando, de certa forma, as empresas que não performam bem, porque essas empresas acabam captando esse dinheiro, investindo mal, alocando o investimento e não tem que dar nenhuma justificativa e não tem que responder civilmente por aquilo. Então, de certa forma, é a mesma situação. Você incentiva a má empresa e não a boa, e não aquela que está investindo de maneira apropriada os recursos. Perfeito. Uma outra área em que eu vejo uma série de críticas à conduta do judiciário especificamente é em relação à legislação trabalhista brasileira. Muitas vezes, acordos feitos entre patrões e os empregados, através de seus sindicatos, são invalidados por decisões do judiciário. Isso é uma crítica muito recorrente que tem sido feita. Vocês concordam que é preciso de alguma espécie de reforma ou nas leis ou na forma de interpretá-las, no caso da legislação trabalhista no Brasil, professor? Não, certamente. Quer dizer, na verdade, eu costumo dizer que os contratos de trabalho no Brasil são todos falsos. Falsos no sentido de que você assina um contrato de trabalho quando você começa a relação de trabalho. Quando o empresário manda o trabalhador embora, ele entra na Justiça do Trabalho renegociando tudo que foi assinado antes. Vai lá, diz, conversa e tal, sempre tem uma negociação. Todos os direitos trabalhistas brasileiros, eles são denominados em reais. Você pode transformar tudo em reais. O empresário, o trabalhador não pode pedir a sua readmissão na empresa, mas ele pode pedir uma indenização, tá certo? Não foi feito esse pagamento, não foi feito aquilo, etc. Então, o que acontece? Todo final de relação de trabalho, uma grande parte dos trabalhadores entra na Justiça do Trabalho demandando alguma coisa. O juiz propõe uma negociação com o empresário. Então, o empresário negocia com o trabalhador lá uma coisa diferente daquilo que foi assinado lá atrás, quando ele foi contratado. Nesse sentido, os contratos são todos falsos, tá certo? Então, isso é um problema muito complicado. Tem dois problemas aí. Primeiro, uma enorme incerteza de quanto é o custo do trabalho no Brasil. Nenhum empresário sabe exatamente quanto custa um trabalhador antes de demiti-lo, tá certo? Que é uma loucura, tá certo? Segunda coisa importante, o risco de você ter uma empresa que vá à falência por ter um passivo trabalhista alto é muito grande, exatamente porque você não sabe quanto custa o trabalhador. É comum no Brasil empresas irem à falência devido a um passivo trabalhista muito grande, tá certo? Então, tem alguma coisa aí que o grau de incerteza é de tal ordem que você tenta contratar o mínimo possível. E ao mesmo tempo... Certo apenas não saber, não ter certeza sobre o que vai acontecer uma vez que ocorra. Exatamente, e ao mesmo tempo, tá certo, você tem um enorme incentivo para tentar romper a legislação, porque você sabe que o trabalhador vai entrar na Justiça do Trabalho. Só para você ter uma ideia, todos os anos entra na Justiça do Trabalho aproximadamente 4 milhões de novas demandas. Cada ano, 4 milhões? Cada ano, 4 milhões de novas demandas, tá certo? Então... Sendo que não se sabe exatamente qual será o resultado delas, mas há uma tendência de não se cumprir o que foi acordado. Exatamente. O que acontece? As empresas organizadas, elas têm lá suas estatísticas e veem qual é a porcentagem de trabalhadores que vai entrar no Justiça do Trabalho, quanto que elas vão pedir, quanto que os juízes vão dar e assim por diante. Então tem lá uma estatística de probabilidade de quanto vai gastar. Mas é totalmente incerto, tem um grau de incerteza enorme. Ou seja, isso afeta diretamente o processo de gerar emprego na economia e, consequentemente, de gerar crescimento. Certo. Falamos
fizemos críticas bastante significativas à atuação do judiciário, mas muitas vezes há também críticas à legislação que o judiciário tem que interpretar, ou devido à ocorrência de lacunas na legislação, ou devido a ambiguidades na própria lei, ou simplesmente uma lei que ou se tornou obsoleta ou era ruim mesmo. Nesse sentido, então, parcela dessa culpa não pode ser creditada, então, ao legislativo, que, por quaisquer que sejam os motivos, ou adiam reformas necessárias, ou simplesmente mantêm leis ruins por determinados interesses específicos? Professora Érica. Sem dúvidas. As leis no Brasil são um grande problema, porque grande parte dessas leis são utópicas. Acho que existe uma frase muito clássica que nós temos escutado falar muito hoje em dia, que é todos no Brasil têm direitos, né? E só esquecem que temos também obrigações. Então, as leis foram criadas desde a lei maior, a Constituição, que extrapola completamente em relação a constituições de outros países na elencação dos direitos dos indivíduos, e também quando vemos outras leis aí que tentam operacionalizar os princípios constitucionais, percebemos que existe uma lacuna muito grande. Então, espaço para interpretação, professor. E esse espaço para interpretação é perigoso, porque aí permite-se que o judiciário faça qualquer coisa nos casos isolados. Outro ponto, mas pensando em alguns trabalhos recentes que eu realizei, eu acho um descompasso muito grande da legislação comercial, né, dos diplomas que regem sociedades anônimas, as questões do investimento, mesmo proteção do crédito. Se nós olharmos a Lei das SA de 1976, nós estamos em 2016. Em 40 anos, o mundo societário mudou completamente da época em que a lei foi concebida. E, no entanto, não temos uma reforma que atualize essa lei em pontos essenciais. Então, o legislativo não tem dado conta do trabalho, falta análise técnica, não é só fazer leis, né? É fazer boas leis com critérios técnicos, alinhadas ao que está acontecendo no resto do mundo, e leis que promovam o desenvolvimento. Então, acho que isso realmente é um problema grande no Brasil. Professor José Márcio, o senhor concorda que parte da culpa pela incerteza que temos no Brasil em relação à aplicação das leis se deva talvez a um problema original do legislativo em termos de leis problemáticas ou por estarem obsoletas ou serem mesmo ruins? Não, eu acho o seguinte, o Brasil tem lei demais. Um problema anterior até, excesso. O Brasil tem um excesso de leis. A Constituição brasileira é uma coisa inacreditável. A CLT é enorme, tá certo? Então, isso significa que você tem um número enorme de regulações, tá certo? Segunda coisa, a consequência disso, você tem duas consequências importantes. A primeira consequência é o seguinte, você regula muita coisa ao mesmo tempo. Essas coisas mudam ao longo do tempo. Então, você tem uma CLT, uma consolidação da lei de trabalho, que a legislação trabalhista brasileira foi desenhada toda na década de 30 do século passado. Aquele mundo não tem nada a ver com o mundo de hoje. É outro mundo. Então, essa legislação não pode ser adaptável ao mercado de trabalho de hoje. Alguma coisa tem que ceder aí. E aí você começa a fazer isso via interpretação da legislação que foi feita lá na década de 30, tá certo? Então você tem dois tipos de problema, a meu ver, nessa questão do legislativo versus do judiciário. A primeira coisa é que você tem lei demais, tá certo? E, consequentemente, essas leis vão ficando obsoletas. A Constituição americana tem 6 artigos, tá certo? Muda pouco. Para mudar a Constituição americana, só para você ter uma ideia, para mudar a Constituição americana, você tem que ter 60% do Congresso, tá certo? E 60% dos estados têm que aprovar. Dos estados. Não é só do Congresso. Ou seja, é extremamente difícil de mudar. Mas como ela é pequena... E o presidente não tem o direito de vetar ainda. Então, só é aprovada a emenda constitucional nos Estados Unidos, também não houver o veto do presidente.
Mas qual é o ponto? Como é uma Constituição pequena, tá certo? Para chegar no Supremo Tribunal Federal americano, é difícil, porque tem pouca coisa para ser interpretada naquela Constituição. E são coisas extremamente delicadas, tá certo? No Brasil, não. No Brasil, você tem uma Constituição tão grande que tudo chega no Supremo Tribunal Federal. Então, hoje alguém estava falando, são 40 mil ações no Supremo Tribunal Federal por ano. Pô, cara, é impossível, são 11 ministros, tá certo? Então, vai ter problema. O segundo problema, que eu acho que também existe, mas é menos comum, é um problema de que existem vazios na legislação. Então, você tem lá uma lei da Constituição, que está lá na Constituição, e que precisa ser regulamentada por uma lei ordinária, por exemplo. E o Congresso vai adiando aquela regulamentação, porque é impopular, é complicado, eu não quero correr o risco e tal. Aí o Supremo entra interpretando a Constituição, tá certo? Para substituir o fato de que o Congresso está sendo leniente e não está produzindo a legislação necessária para tornar a Constituição efetiva. Então, são essas duas coisas. Mas eu acho que o problema mais grave para mim, na minha avaliação, é o primeiro problema. A legislação é muito extensa, muito detalhada, acaba que vira uma coisa impossível de seguir. É possível também afirmar no Brasil que, historicamente, o Executivo tem um grau de influência muito grande no Legislativo, né? A grande parte das leis aprovadas no Brasil, em grande medida, foram propostas e a articulação para a aprovação delas se dá no Executivo, não no Legislativo. Então, chegamos no terceiro poder agora. Muitas vezes, devido a determinados interesses dos grupos que estão no Poder Executivo, também existe uma dificuldade para criar leis que sejam as mais adequadas ao presente, que é o que a população precisa. Mas eu queria saber de vocês, estamos vendo o copo meio vazio. É possível enxergar um copo meio cheio, talvez exatamente pelo fato de estarmos falando isso, e de haver uma percepção, acho que cada vez maior na sociedade, destes problemas que mencionamos aqui, é possível vislumbrar a possibilidade de correção, mesmo que pontual, mesmo que lenta, de vários desses problemas que levantemos? Você, professora Érica, acha que há iniciativas que atuais, apontam para uma menor tensão, um menor desequilíbrio entre os poderes, visando o fim dessa insegurança jurídica que é perniciosa para a economia nacional? Eu queria fazer um contraponto. Por favor. A questão da quantidade de leis no Brasil e a comparação em relação a outros sistemas, aqui dando um ponto de vista de alguém da área do direito, fazendo um contraponto ao economista. É sempre importante termos em mente que a tradição do direito do Brasil não é consuetudinária, né, como é a tradição do direito nos Estados Unidos. Então, lá, eles suprem as lacunas das leis muito mais com base no precedente judicial. A decisão judicial é a fonte do próprio direito. No Brasil, não. A nossa tradição é napoleônica, né, veio da Europa, tradição de direito romano-germânica. Então, realmente, é parte do nosso sistema, a fonte do direito principal é a lei. Então, disso não temos como sair, né? Não temos como, a esse ponto, mudar a tradição de direito do país, a não ser que começássemos a criar um país do zero agora. Fazer a reforma da tradição, né? E é claro que eu concordo com a questão de que existem muitas leis, mas não temos como nos livrar dessas sem que haja mais leis, porque precisa de uma outra lei para revogar a anterior. Tá certo? Então, estamos num dilema aqui. Se quisermos nos livrar de algumas leis, vamos ter que criar outras. Mas eu acho que o problema tem que ser atacado. Então, é claro que quando nós pensamos na CLT, e concordo plenamente, e posso citar outros exemplos de códigos no Brasil que estão defasados, é interessante ter como foco simplesmente revogarmos alguns desses dispositivos de algumas dessas leis e criarmos regras que são mais compatíveis com regras da atualidade, regras vigentes em outros sistemas. Mesmo poderíamos ter como fonte
regras de outros sistemas criados em decisões judiciais, mas é preciso que o Brasil assimile isso na forma de uma lei. Agora, a questão dos grupos de interesse, que foi um ponto que você suscitou anteriormente, da pressão do executivo na elaboração de leis, esse realmente é um fenômeno mais novo, porque o que nós tínhamos no século XX, por exemplo, eram grandes diplomas legislativos feitos muitas vezes por professores de direitos, por acadêmicos, sem tanta pressão do executivo de passar algo rapidamente. E esses diplomas legislativos, né, olhando pela teoria da ótica econômica, eles tendem a ser mais pensados, elaborados e talvez isento daquilo que se chama em economia rent seeking, né, que é o comportamento em busca de rendas. Eu acho que uma variável nova que surgiu com muito mais força nos últimos anos e agora nessa pressão por reforma é que quando o executivo propõe essas leis rapidamente, existe o perigo também do benefício de alguns grupos de interesse que têm seus lobbies ali mais fácil para passar e para exercer pressão no legislativo. Então, isso é um alerta. Temos que pensar também, porque às vezes a pressa é inimiga da perfeição, né? Então, nem sempre ter uma lei rápida é bom. Não vejo um grande otimismo, então, não, né, professora? Acho que esse é um bom ponto. Eu acho que essa questão que ela acabou de levantar aí, essa questão de que o executivo é um protagonista mais importante hoje do que era no passado, na execução, na feitura das leis, tá certo? Eu acho que tem um item na Constituição de 88 que gera, em grande parte, exatamente esse comportamento, esse poder do Executivo, que é o fato de que o orçamento público no Brasil é autorizativo. Tá certo? Ele não é um orçamento que precisa ser cumprido. Ele autoriza o Executivo a cumprir. Então, o Congresso aprova um orçamento que, na verdade, o Executivo é autorizado a fazer aqueles gastos, mas ele não é obrigado a fazer aqueles gastos. Isso significa o seguinte: ao longo do ano, tá certo, o governo negocia com os deputados liberar as emendas que foram feitas por deputado por troca de votos no Congresso, tá certo? Então, isso gera uma situação na qual, na verdade, a execução do orçamento é uma forma de você aprovar aquilo que você quer aprovar no Congresso. Tá certo? E isso é um absurdo. Nenhum país do mundo, nenhum país do mundo, a não ser as democracias avançadas não são assim. Nos Estados Unidos, uma vez aprovado o orçamento, está aprovado o orçamento. Sem aprovar o orçamento, o governo para. Tá certo? Quando o governo não consegue aprovar o orçamento, em geral o orçamento é aprovado em outubro de cada ano. Se por acaso o governo não tem maioria no Congresso para aprovar o orçamento que ele enviou, tá, o governo fecha as portas, literalmente. Não é uma figura de linguagem. Eu já passei por essa experiência. Tá, fecha a porta. Parques nacionais são fechados, demite as pessoas, entendeu? Exatamente por isso, porque o orçamento tem que ser cumprido. Consequentemente, a discussão do orçamento é a discussão mais importante da democracia, tá certo? Que é como você vai gastar o dinheiro do contribuinte, tá certo? Então, se você quer dar mais importância ao legislativo na feitura das leis e diminuir a pressão do executivo, que eu acho que seria uma boa coisa, a primeira coisa a fazer é tornar o orçamento impositivo. Uma vez aprovado, tem que ser executado, acabou, tá certo? Então, esse é um ponto super importante, e eu concordo, quer dizer, eu acho que essa é uma das questões estruturalmente mais importantes do país. Já tem uma melhora importante, que foi a aprovação da proposta de emenda constitucional, que limita o aumento do gasto público à inflação passada. Por que isso é importante? Porque isso mudou, revolucionou a forma de fazer orçamento público no Brasil. Parece uma maluquice nessa palavra, revolucionou, tá certo? Mas é verdade, revolucionou. Como é que funcionava antes? Antes, o governo mandava uma proposta orçamentária com um déficit primário planejado, 2% do PIB, por exemplo. O Congresso mandava de volta uma contraproposta em que, em geral,
a expectativa de receitas orçamentárias aumentava, tá certo? Então, você não sabe quanto é que vai ser a receita o ano que vem. Então, o Congresso ia lá e aumentava a receita esperada do ano que vem. Isso significa o seguinte, que eles podiam também colocar as emendas, mantendo o superávit primário que o governo federal mandou, os deputados poderiam aumentar as suas emendas ao orçamento. Mandava de volta para o governo, tá certo? O governo olhava e falava, tudo bem, eu vou assinar porque eu aprovo o orçamento e ao longo do ano, tá certo? Eu vou segurando as emendas parlamentares segundo os meus próprios interesses, tá certo? Agora não é mais assim. É para valer. Agora é para valer, porque agora é o seguinte, olha aqui, ó, eu não posso aumentar o gasto. Não adianta aumentar a previsão de receita. Eu não posso aumentar o gasto, tá certo? Então, isso significa o seguinte, a hora que você vai propor uma proposta, eu acho que você vai fazer uma proposta lá do orçamento agora, você tem que dizer de onde é que vem o dinheiro, porque o total de gasto está dado. Então, eu quero aumentar o dinheiro para a educação, tem que sair de onde? Você vai tirar de onde esse dinheiro? Da construção da ponte lá na sua cidade, da saúde, de algum lugar tem que sair, porque o total está dado. Então, isso é uma revolução. A discussão do orçamento no Brasil vai mudar completamente. Se fosse, além de tudo, impositivo, aí a gente estaria no Então, estamos começando. A gente está começando, então, a tentar começar a adequação na relação entre esses três poderes. Eu, neste momento, estou relativamente otimista. Eu acho que está difícil, não vai ser simples. Eu acho que a aprovação da reforma, essa proposta de emenda constitucional que limita o teto, o crescimento do gasto público, é muito importante. Você tem a proposta da reforma da Previdência. Ponto importante que precisa ser falado é o seguinte, se você não tiver uma boa reforma da Previdência Social, do jeito que está hoje, em 20 anos, 100% do gasto vai ser com Previdência Social. Então, essa é a próxima reforma importante a ser feita. Próxima. Professor José Márcio Camargo, muito obrigado pela sua presença aqui. Professora Érica Gorga, muito obrigado também. Foi uma ótima entrevista. Muito obrigado. Obrigado a vocês.